Em oposição ao senso comum, a educação sexual não é apenas falar de sexo, é muito mais do que isso. Ela serve para o autoconhecimento sobre o corpo e o aprimoramento da autoestima. Por isso que nós convidamos aqui também o terapeuta Deva Santos para falar sobre esse assunto. E é um assunto, gente, que a gente tem que abordar de forma leve. Porque quando a gente pensa, de manhã eu vou falar de sexo, vou falar de sexo. Mas de que forma que eu vou falar de sexo? De uma forma leve, para que se quebre alguns tabus e para que as pessoas entendam que falar de sexo não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas é que, de uma certa forma, levam a informação, muitas vezes de uma forma até doentia. E esse tipo de coisa não pode acontecer. Até porque o sexo faz parte do amor. Não, perguntas não. Só ligando não. Você vai participar mandando mensagens escrita, tá bom? Tá bom? Bom, então vamos agora conversar então com o Deva Santos, ele que é especialista, conversa sobre o assunto e é muito importante que a gente leve essa informação, especialmente para você que está aí assistindo o nosso programa. Vamos falar sobre isso porque é muito importante, gente. É impressionante como a gente vive no dia a dia falando de assuntos, muitas vezes de uma forma escondida, e as pessoas não percebem que o importante é você saber falar sobre o assunto. Até para as nossas crianças, porque, por incrível que pareça, gente, você tem filho em casa, você tem filha em casa, você tem que saber conversar com essa criança, como deve ser conversado, você tem que saber informar, né? Qual o momento certo, quais são as informações. Estamos no século 21, onde as pessoas de verdade ainda falam de sexo como um susto, como algo que possa atrapalhar a vida das pessoas. E não é para isso. Na verdade, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E quando se conversa de forma correta sobre o assunto, você está preparando o seu filho para evitar abusos. Você está preparando sua filha para que ela aprenda a dizer não e sim na hora certa. E você está trazendo seu filho e sua filha para tê-la ou tê-lo como amigo e como amiga para falar sobre o assunto. Eu posso até estar enganada, mas na minha infância, Devas, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Na minha infância, eu tive algumas informações conversadas, e olha que eu já não sou mais nenhuma menina, hoje tenho meus 48 anos. Então, tá com muito tempo que eu tive infância. Então, mamãe conversou e me explicou várias coisas que eram importantes e que foram muito válidas para que eu não tivesse, provavelmente, até sofrido um abuso. Certamente. Isso é o que mais ocorre nesse universo, é essa falta de orientação. Porque a nossa sexualidade é uma sexualidade que é condicionada e replicada acerca de informações que os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós vêm trazendo. Então, que tipo de orientações esses nossos antepassados tiveram acerca de sexualidade para nos orientar, para nos conduzir? Nenhuma, porque não existia praticamente uma informação falando sobre o assunto. Então, até porque se casava de uma forma diferente. Sim. Né? Os casais, eles se conheciam e dali eles já iriam para o casamento, Isso. para o matrimônio, praticamente sem conhecer Isso. o assunto. Não E a há... própria informação era muito resguardada. Né? E hoje nós vivemos num mundo onde as coisas estão acontecendo, né? Elas estão acontecendo e infelizmente não dá para dizer eu não vou me informar, eu vou colocar uma venda e não quero saber desse assunto. É praticamente, realmente uma educação. Isso. Que tem que ser falada. Tem que ser falada, tem que ser dita, tem que ser abordada em vários aspectos, até porque existe toda uma condição de você obter essa informação de forma formal e de forma informal. Quando eu digo formal, é aquela educação que, por exemplo, uma criança vai para a escola e aprende falar sobre sexo, falar sobre procriação, falar sobre DSTs, falar sobre prevenção. Isso a gente aprende na escola, é o básico, mas a informação informal, o conhecimento informal é o dia a dia.
é a casa, é a postura do pai, da mãe, é o conversar com o coleguinha na escola, informação que vem da rua. Então, essa educação informal é que realmente é o grande complicador, porque que tipo de acesso essas crianças estão tendo? Ela não vai até você, acaba tendo a informação por outros e de uma forma errada, e muitas vezes já é tarde demais. Com certeza, por mais que os pais tenham controle sobre um aparelho e digam, não, eu controlo a vida do meu filho, eu sei exatamente o que ele acessa, mas e o coleguinha? Sabe, ele não vai na casa do coleguinha, ele não está na escola, que tipo de orientação esse coleguinha está tendo dos pais que também podem ou não evitar o acesso desse filho a um conteúdo pornográfico, por exemplo, sabe? Então, os pais acham que tem um controle total, mas, na verdade, essa educação informal que acontece em outros ambientes fora a casa é que realmente é um complicador e tem que se ter cuidado com isso. Comecei falando das nossas crianças, mamãe e papai, até para que você se sinta mais à vontade em conversar com seu filho e sua filha. E se você não tem, né, talvez toda essa informação, buscar a melhor forma de falar com uma criança e com um filho e com uma filha sobre o assunto. Com toda certeza. Não é alertar, nem é chamar a atenção para que ele já fique atento sobre aquilo, mas é justamente uma prevenção. Orientação. Uma orientação. Você ter cuidado de algo que não é para ser feio. Isso, exatamente. É enxergar esse aspecto de uma forma bela, bacana, saudável. Agora a gente pode entrar num aspecto bastante complexo, que é a questão dos próprios pais também não saberem lidar com a sua sexualidade. Aí é o grande problema da situação, porque como que um pai ou uma mãe vai educar, orientar corretamente os seus filhos se eles mesmos não sabem lidar com a própria sexualidade, sabe? Quando a gente bate um papo com uma pessoa sobre sexo, sobre prazer, sobre sexualidade, você percebe os enormes tabus acerca do assunto, que a pessoa não consegue nem abrir a boca para falar sobre o assunto. Imagina ele dando uma orientação para uma criança. Passa uma vida inteira infeliz, relacionamentos que se acabam, pessoas que se amam, mas pessoas que sentem falta de algo por falta desse diálogo, né? Exatamente. Falta de total de comunicação, né? É uma sexualidade absolutamente reprimida, né? Porque o universo te impõe situações onde você diga, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei por caminho seguir, porque eu não fui treinado, eu não fui orientado, eu não fui educado a esse assunto. Então, como que eu vou lidar com isso? Então, quais são os passos? Então, hoje é você buscar o autoconhecimento. Porque assim, Vanusa, quando a gente fala de sexualidade e a gente, assim, nos meus atendimentos, eu percebo muita dificuldade desses pais em lidarem com os seus filhos. O que é que acontece? Muitas vezes esse adulto passou por uma experiência traumática lá na infância, muito dolorida. Esse adulto já é um adulto, nós somos adultos, mas nós temos uma criança interior ainda cheia de dor, que não foi curada. Então a gente precisa passar por um processo de ressignificação, de reencontro com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, para que a gente possa estarmos prontos para encarar essa orientação com os nossos filhos. Então a gente tem essa dificuldade de lidar com a educação dos filhos, porque a nossa criança interior também não foi curada, também passou por traumas e não foi devidamente conduzida ao resgate, né, de uma plenitude. Então a maioria das pessoas, infelizmente, passam por esse processo, tem a sua sexualidade comprometida, reprimida, e se ele não os vive ela plenamente, como é que ela vai replicar e orientar uns filhos, crianças que estão aí à mercê dessas informações negativas, pornográficas, que conduzem a um entendimento completamente distorcido sobre o que é um prazer pleno, uma sexualidade bacana, saudável? Onde você possa olhar para o outro e sentir mais do que só o desejo, mas um amor verdadeiro, né? Isso. É você não ver por exemplo, hoje a gente tem estatísticas que meninos, né, de 7 a 12 anos hoje têm acesso a filmes pornográficos
E isso tem mudado muito o perfil desse adolescente, desse pré-adolescente, porque ele já começa a entender e a visualizar que a mulher tem que ser tratada daquela forma. Não é para ser assim. E não é para ser assim. Cada caso é uma história. Isso, ele observa aquilo ali, aquele absurdo que acontece, e a mulher sendo vista como um objeto. Aquilo acaba sendo, muitas vezes, um desejo doentio, Doentio, né? Exatamente. Porque na prática não vai funcionar daquela forma. Cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem sua forma de ser, de agir. E tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Então, quais seriam, assim, como a gente poderia falar das fases, por exemplo, do ser humano? A gente ouve muita gente dizer, não, olha, cheguei numa terceira idade, acabou tudo. Não é assim. Não é assim. A terceira idade é um processo muito bacana, que você deve viver plenamente também o seu prazer, a sua sexualidade. Eu vou contar um relato rápido aqui. Há 3 semanas atrás, eu atendi uma senhora, né, de 72 anos, que infelizmente ao longo da vida teve, digo infelizmente porque lá no final você vai entender, 3 casamentos e 6 filhos. Nunca passou pela vida dela a experiência do êxtase, né, da plenitude, daquele prazer final. E o que é que acontece? Ela foi vivenciar uma experiência comigo. No caso, ela foi reprimida? Sim, a vida inteira ela foi criada num processo de submissão, de entender que ela, enquanto mulher, estaria ali para somente servir. Sabe? E então, prazer próprio, a felicidade em si, a comunhão com o próprio marido, os maridos, nunca houve, porque esse homem, nesse universo patriarcal, nós somos educados a essa postura machista, né, de ser o ser dominante de um processo. E pouco de egoísmo, muitas vezes. Leva a tudo isso. Né? Então, esse patriarcado leva ao machismo e essa postura machista educa esse homem a tratar essa mulher como esse objeto, sabe? E é isso que reprime essa sexualidade feminina, que não deixa ela expandir, que não deixa ela crescer, que não deixa ela ser quem deveria ser de verdade. Pura repressão. Trocas e trocas, muitas vezes, de parceiros, tentando buscar algo que muitas vezes não vai encontrar em nenhum deles. E nenhum deles, porque a essência está na própria pessoa. E às vezes sabe? É reprimido, né? E é reprimido. Ela não consegue encontrar essa liberdade, essa felicidade, porque ela julga encontrar no outro dentro dela, porque ela mesma não promove essa imersão, esse trabalho de autoconhecimento, sabe? De se conhecer de verdade, de entender como sua vida e seu corpo funcionam. É isso que a gente fala tanto sobre a grande importância que as mulheres hoje precisam ter de se conhecerem de verdade. Olha, tem muita gente aqui parabenizando, muita gente mesmo. Mandar um abraço todo especial para minha querida Edna Maciel, um abraço também para a Lúcia de Fátima, para a Janaína, para o nosso querido Gilvan Barbosa, que não está aqui, está fora. Mandar um abração todo especial para a Janaína, um abraço bem gostoso também para a Ana, todos. Aqui vem o João dizendo que o assunto está muito interessante, abordado de forma muito respeitosa. Sim, muito legal, que essa é a intenção, né? A intenção é essa, é tratar de um assunto que é tão comum a todos, mas de uma forma saudável, porque prazer e sexo não tem que ter essa visão erótica, pornográfica, essa coisa, essa conturbada que a gente vive no dia a dia. Tem que existir uma beleza dentro da palavra sexo, isso, né? É isso que tem que existir, né? No caso aí, como a gente poderia, de uma certa forma, trazer mitos e verdades, algo que você recebe muito como um especialista nesse assunto, o que mais lhe chama atenção, o que a gente pode falar para quem está em casa? Você já falou muita coisa boa, mas o que a gente pode? Você estava contando uma história, essa senhora... chegou na 72 idade dela, anos e não sabia o que era êxtase. Vamos colocar aqui orgasmos, né? Prazer pleno. Então ela viveu uma experiência comigo numa sessão de terapia onde ela chegou a esse êxtase pela primeira vez, sabe? E o mais bacana de tudo... Já com uma idade mais avançada. 72 anos. E o mais bacana de tudo que o casal foi que me procurou. O marido esteve presente, o marido conduziu a esposa a essa experiência e quando ela chegou em casa, em prantos, chorando, em êxtase, feliz da vida, realizada por enfim ter sido conectada com o seu feminino,
com a sua essência de com mulher. O homem que ela amava. E com o homem que ela está do lado, apoiando e direcionando esse propósito. Nossa, ele ligou para mim. Aldo, o que foi que você fez com essa mulher? Porque ela está aqui ainda em prantos, chorando, em êxtase, feliz, porque enfim ela está se sentindo uma mulher de verdade. Mas é isso, ela foi conduzida a um processo onde ela viveu uma experiência de êxtase, de prazer, mas de uma forma bela, sabe, acolhedora, singela, com amorosidade, com respeito a esse templo, esse corpo, né? Então, quando a gente proporciona esse tipo de experiência, a pessoa realmente, poxa, o quanto eu vivi presa em mim mesmo com esse prazer reprimido, porque eu não fui educada a essa concepção de me conhecer de verdade, de sentir o meu próprio corpo, de saber que eu tenho o direito de ter esse prazer e ele foi reprimido a vida inteira. E não é a busca do que te faz mal, nem a busca do que é feio. Na verdade, é você estar vivendo amorosamente ao lado de uma pessoa e saber que ali o seu eu representa muito mais do que tudo. Sim, porque... Né? A partir do momento que você tem o respeito do outro, tem a consideração do outro, a oportunidade de ser feliz com o outro, você sente esse amor, então fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A importância de você se conectar com a tua parceria através de um olhar, através de um toque. O diálogo é muito importante nessas horas, né? Não ter medo do que o outro possa pensar ou do que você tenha medo de falar. É importante se permitir. Compartilhar tudo, se permitir, ter essa verdade, né? Muito bom. Olha, eu queria muito que você continuasse aqui para que a gente pudesse abrir aqui para as pessoas fazerem as perguntas, mas é impressionante, né, Lorena, como o tempo voa. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Sim. E assim, as pessoas que quiserem te procurar, aquelas pessoas que nesse momento se identificaram, sentiram que precisam conversar com você, que precisam de terapias, que precisam se reencontrar, casais, enfim, pessoas que já estão vivendo o seu matrimônio, mas muitas vezes infelizes e não sabem o que está acontecendo. Tá, eu faço um trabalho muito bacana também com terapia de casal, né? Porque tem muitos aí que estão em situações de altos e baixos e a gente convida a esse convite, a essa imersão. Então eu posso dar meu contato? Pode. Então eu tenho um espaço terapêutico chamado Deva Vassanto, que fica no Jockey. O telefone é 999160355. Então você pode entrar em contato comigo, agendar uma sessão, a gente inicialmente tirar dúvidas. Tem também o Instagram, não tem? Tem Instagram, tem a consultoria, então a gente fala sobre tudo, conversa, bate um papo antes, a gente aplica uma anamnese, faz todo um aconselhamento e direciona uma metodologia específica para aquela situação. E uma das coisas que você acabou falando aqui é que essa sexualidade, muitas vezes não feita com realmente, com seus valores, com as suas vontades, seus desejos, trazem até doenças, né? Sim, muitas. O emocional acaba influenciando, reverberando no corpo fisiológico. Um exemplo, a questão da pornografia. Muita gente acha isso o máximo, mas é um malefício terrível. Essas crianças hoje, que começam a acessar de 7 a 12 anos e duram a adolescência inteira, hoje eu atendo a jovens de 24, 25 anos já que com disfunções sexuais, sabe? Com disfunções mesmo, de verdade, que não consegue mais ter a sua potência em função da idade por conta de uma influência muito grande de um hormônio. E que pode ser tratado. Que pode ser tratado. Muito, né? bom. Muito obrigada, tá, Débora? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Como é bom a gente falar sobre esses assuntos e tudo que a gente quer é que você seja feliz. Muito feliz de verdade.